Bom, gente, nessa aula de hoje estaremos resolvendo 3 questões sobre o princípio da indução matemática. Então, na questão 1, diz assim: provar que 2 elevado a n menos 1, onde o n são números pares, positivos, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, no lugar do n entram esses naturais. Provar que para qualquer natural par, o número encontrado é divisível por 3. Evidente que se você colocar, por exemplo, o n igual a 0, você vai ter 2 elevado a 0 é 1, 1 menos 1 dá 0, 0 é divisível por 3. Se você colocar 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1, 3, 3 é divisível por 3. Se você colocar 4, 2 ao quadrado, 2 à quarta é 16, menos 1, 15, é divisível por 3. Mas isso não garante, que nós tenhamos essa verdade para todos os números pares, são infinitos. Quem garante que para 1000, para 1 milhão, para 1 trilhão, são números pares, aquilo ali é o resultado desse número, quando você coloca esse n, um número par, esse número é divisível por 3. Bom, então o que vai fazer com que a gente tenha essa prova dessa proposição é o princípio da indução matemática. Então, o primeiro passo, nós vamos mostrar que quando o n é 0, que é o primeiro natural, nós podemos ter aqui, então, para n igual a 0, certo? Vamos verificar se a proposição é verdadeira. Quer dizer, tem que ser verdadeira para que a gente siga na nossa proposta aqui da indução matemática para fazer essa prova. Então, nós vamos substituir 2 elevado a 0 menos 1, que isso vai dar 2 elevado a 0 é 1, menos 1 que dá 0, e sabemos que o 0, ele é divisível por 3. Quer dizer, 0 é divisível sempre por qualquer número. Então, isso aqui é uma verdade, certo? Então, ok. Agora, na segunda, nós vamos usar uma hipótese, muitas vezes pode chamar de hipótese, partir do princípio, supor, isso é uma hipótese, supor que para um n igual a k, que estará lá na frente, pode ser até o 2, pode ser o 4, pode ser o 6, porque para o n igual a 0 a gente já viu que é verdade, mas esse n a gente define como k. Então, supor que para n igual a k, temos que 2 elevado a k menos 1 é divisível por 3. Então, nessa hipótese, a gente tem isso aqui verdadeiro. É uma premissa que eu coloco, onde para o nk, entendendo que esse k aqui pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6, é um número par, menos 1 é divisível por 3. Então, partindo dessa suposição, nós vamos verificar se para o termo seguinte,
Então veja, se o n for, por exemplo, 4, o termo seguinte será 6. Então, na realidade, é o 4 mais 2. Tá? Se o k for 6, o termo seguinte é 6 mais 2, que é 8. Porque esse k aqui a gente já viu que ele é par. Então, verificar se para um n que vai ser agora esse k é o seguinte que eu quero verificar, mas o seguinte é k mais 2, quer dizer, é esse k somado com 2. Então, a gente supõe para um k e a gente verifica ou mostra que para n igual o seguinte, quem é o seguinte ao k? O seguinte, como ele é par, é esse k somado com 2, que é o par seguinte. Então, verificar se para n igual a k mais 2, temos, vou botar aqui, temos 2 elevado a k mais 2 menos 1. Verificar se para n igual a k mais 2, temos 2k mais 2 menos 1, divisível por 3. Então agora a gente vai verificar se isso aqui é divisível por 3. Bom, então observe que quando eu coloco 2 elevado a k mais 2 menos 1, eu posso escrever isso como 2 elevado a k multiplicado por 2 ao quadrado, já que repito a base e somo os expoentes. Então, escrever 2k mais 2 ou escrever 2k vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa. E aqui eu completo com menos 1. Então, observe que 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou colocar 4, que multiplica 2ak menos 1. É muito interessante a gente estar atento nas provas por indução matemática, que quando eu faço uma suposição, né, aqui, ó, n igual a k, eu vou sempre usar essa suposição na verificação para o n seguinte, que no nosso caso é o k mais 2. Então isso, nas demonstrações de indução matemática, isso é feito, né? A gente sempre usa essa suposição verdadeira, né, uma hipótese que eu considero como verdadeira, para a gente fazer a verificação do termo seguinte. Então, o que acontece aqui? Nesse momento, veja que eu tenho aqui 2k menos 1 é divisível por 3. Mas dizer que 2k menos 1 é divisível por 3, se eu botar 4 vezes 2k menos 1, eu não tenho aqui olhando para isso aqui, né, nesse momento, eu não consigo provar que isso aqui é divisível por 3. Concorda? Então, essas questões de divisibilidade, elas exigem alguns procedimentos, às vezes, não tão simples de você observar. Então, vou, por exemplo, colocar aqui o que a gente pode fazer. Observe que eu preciso mostrar que 2k menos 1 é divisível por 3. Então, isso aqui é uma verdade, 2k menos 1 é divisível por 3. Mas 4 vezes 2k menos 1 ainda não dá para dizer isso. Então, seria só 2k menos 1. E aí, veja que também, olha, é divisível por 3. Então, tenho 3. Então, veja só, se eu, no lugar do 4, trocar o 4 por 3 mais 1, ou 1 mais 3, não há nenhum problema, porque o 4 é 1 mais 3, vezes o 2 elevado a k. Então, o que eu fiz aqui não tem nenhum problema, porque já que o 4 é 1 mais 3. Agora, observe o seguinte, 1 vezes o 2k
é exatamente o 2K. Eu vou multiplicar. 1 vezes o 2K é o 2K. Está aqui, ó, o 2K. Tá? E o 3 vezes o 2K é mais 3 vezes o 2K. Multipliquei. Menos 1. Então veja que é uma adição, né, que é uma subtração. Então nada impede que eu escreva aqui, ó, assim, ó, 2K menos 1. Peguei esse 2K, agrupei com menos 1, mais o 3 que multiplica 2K. Agora, olhe para essa expressão. Veja, que eu já falei anteriormente, que esse cara aqui é divisível por 3. Então, o 2K menos 1, ele é divisível por 3. Por uma questão, por hipótese, eu afirmei, ó, esse cara é divisível por 3. Veja que como essa parcela aqui, ó, esse cara aqui é divisível por 3. E veja que essa outra parcela, como ela é múltipla de 3, é 3 vezes alguma coisa, então ela é divisível por 3, só cortar o 3 com 3. E isso nos garantiu, né, afirmar que, a partir dessa situação que eu coloquei, eu verifiquei que é divisível por 3, então a gente conseguiu mostrar que para n igual a k mais 2, tá? Quando eu substituir aqui, o resultado é divisível por 3. E isso, né, faz com que a prova da indução, né, tenha acontecido e a gente fez realmente essa comprovação. Ok? Então, está aí a primeira questão. Ok? Então, vocês podem estar copiando, eu vou apagar para fazer a questão 2. A questão 2 diz assim: provar que n ao cubo mais 2n, onde o meu n é 0, 1, 2, 3. Né? Então aqui veja aqui, diferente do anterior, onde o meu n pode ser qualquer número natural. Isso aqui, com a condição do n pertencer ao conjunto dos naturais, é divisível por 3. Então, novamente, a divisibilidade por 3. Então, usando o princípio da indução matemática, nós vamos mostrar, né, primeiro passo, mostrar que para n igual a 0, n ao cubo, na realidade a gente vai mostrar, não, a gente vai verificar, porque é evidente, eu mostro, se for verdade, a prova continua, mas vamos supor que isso não seja verdadeiro, acabou. A prova não vai, já acabou no sentido que não há verdade na proposição. Mas eu vou verificar para n igual a 0, ou poderia até provar que para n igual a 0, acho que não haveria nenhum problema, n ao cubo mais 2n é divisível por 3. Ora, o que eu preciso fazer é exatamente substituir o n igual a 0, 0 ao cubo mais 2 vezes 0, isso aqui é 0, e 0 é divisível por 3. Então fica garantido que para n igual a 0 é a verdadeira a proposição. No segundo, nós vamos, por hipótese, supor que para n igual a k, n, quando n é k, então eu vou botar, quando esse n for k, eu vou botar k ao cubo mais
2K, né, para o N igual a K, K ao cubo mais 2K é divisível por 3. Muito bem. Então, partindo, né, dessa premissa verdadeira, nós vamos verificar se também é verdadeiro para n igual ao k mais 1. Quer dizer, quando eu tenho parte do princípio que para k isso aqui é divisível por 3, eu tenho que mostrar que para k mais 1, para o seguinte, também é divisível por 3. Muito bem. E aí, nessa situação, né, nós estaremos substituindo no lugar do n, né, aqui, o k mais 1, porque eu quero agora mostrar para o k mais 1. Então, no lugar do n, eu vou colocar k mais 1 ao cubo mais 2 que multiplica k mais 1. E mostrar que isso aqui é divisível por 3. Se for divisível por 3, tá? Isso aqui que a gente vai ter que verificar. Né? Verificar se isso aqui é divisível por 3. Se for, a gente já fez a prova da indução, né, matemática, do princípio da indução matemática. Bom, então aqui eu acho que vale a gente fazer k mais 1 ao cubo. Então veja só, k mais 1 ao cubo é k mais 1 ao quadrado vezes k mais 1 mais, eu posso estar multiplicando aqui, ó, 2k mais 2. Então isso, k mais 1 ao quadrado é k2 mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é isso, multiplicado por k mais 1, está aqui, tá, um ponto, como queira, mais o 2k mais 2. Certo? Isso aqui a gente vai distribuir, olha, k ao quadrado vezes k dá k ao cubo, k ao quadrado vezes 1 mais k ao quadrado, 2k vezes k mais 2k ao quadrado, 2k vezes 1 mais 2k, certo? Aqui, ó, 2k vezes 1, aí mais 1 vezes k mais k, mais 1 vezes 1 mais 1, somado com esses carinhos aqui, ó, 2k somado com 2. Quer dizer, coloquei aqui o 2k mais 2. Então, multipliquei, depois acrescentei o 2k, certo? Mais 2. Então, o que a gente tem que verificar se isso aqui é divisível por 3. Né? Bom, e aí, o que nós temos que fazer? Aqui que nós já colocamos, né, que já chamei a atenção, que essa proposição aqui, ou essa afirmação, essa hipótese, supor que isso aqui é verdadeiro, isso a gente sempre tem que ter na mão, porque isso vai ser usado na segunda, segundo item aqui, que a gente está colocando aqui. Né? Existe essa situação, mas aqui, ó, nesse momento, eu faço uma hipótese, uma suposição e verifico. Então, nessa verificação, eu uso a hipótese. Isso acontece sempre na indução matemática. Então, o que eu vou fazer? Veja que aqui, ó, k ao cubo, o k ao cubo está sozinho. Então, eu vou deixar o k ao cubo. Tá? Aqui, ó, k ao cubo. Agora, veja que o k2 com 2k2 dá 3k2. Veja que aqui eu tenho o 2k, certo? É interessante você sempre estar olhando para isso aqui. Né? O que eu falei, isso aqui você
Se você faz muita indução, você já está entendendo que eu sempre vou usar isso aqui. Então observe o seguinte, olha só. Esse K ao cubo mais 2K é divisível por 3. Veja que eu tenho aqui ó, um K ao cubo com 2K. Olha aqui, ó, K ao cubo mais 2K. Então esse carinha aqui eu não vou mexer. Por quê? Porque eu estou supondo que isso aqui é divisível por 3. Então eu vou deixar isso aqui separado. Ó, eu peguei o K ao cubo e peguei o 2K. Agora veja, 2K2 com esse K2 aqui, ó. Eu vou somar. Então, mais 3K2. Então, somei esses dois carinhos. Agora aqui, ó, 2K somado com esse K. Mais 3K. E, finalmente, o 1 somado com 2, que dá 3. Observe que isso aqui ele é divisível por 3 pela hipótese. Então, eu tenho uma divisibilidade por 3. Isso aqui é divisível por 3. Né? Já estou vendo que isso é divisível por 3 porque eu estou partindo da minha hipótese que eu afirmei. Supor que se o n é K, K3, K ao cubo mais 2K é divisível por 3. Agora veja que isso que está aqui, ó, isso aqui é divisível por 3. Veja que essa expressão, toda ela é múltipla de 3, então eu posso dizer isso aqui, ó, K2 mais K mais 1, 3K2 mais 3K. E isso aqui é divisível por 3 por conta desse fator aqui ser 3. Então, na realidade, quando eu manipulei essa expressão, certo? Eu vi que essa expressão, né, gerada por K mais 1, ela é divisível por 3. Então, nós comprovamos pela indução matemática que para n igual a 0 é divisível por 3. Então, garantimos isso. Por hipótese, ele supôs que para n igual a k é divisível por 3 e verificou, mostrou que para n igual a k mais 1, como está aqui, é divisível por 3 também. E isso garante, pelo princípio da indução matemática, que n ao cubo mais 2n, onde n varia, né, de 0, 1, 2, 3, é divisível por 3. Ok? Então está aí, gente, mais uma questão de indução matemática usando divisibilidade. Ok? Então nós vamos apagar essa questão para poder fazer aqui então vamos para a questão 3. Provar que 3 elevado a 2n mais 1 mais 2 elevado a n mais 2, onde esse n pode ser qualquer número, esse aqui é divisível por 7. Muito bem. Então, no princípio da indução matemática, o primeiro passo é mostrar que para n igual a 0, vamos ver se para n igual a 0, né, é verdade ou é verdadeira a proposição. Então é preciso que ela seja verdadeira para que a gente continue. Então veja, 3, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1, mais 2, 0 mais 2 dá 2, e isso dá 3 mais 4, 3 mais 4, 7, e 7 é divisível por 7. Né? Então, garantiu que quando n for 0, essa lei, né, substituindo n por 0, vai dar um número que é divisível por 7. Então, esse é o primeiro passo. No segundo passo, a gente vai supor que para n igual a k, nós vamos ter 3 elevado a 2k mais 1, mais 2 elevado a k mais 2, divisível
divisível por 7. Então a gente parte do princípio que isso daqui, né, quando a gente substitui no lugar do N o K, 2K mais 1, 3 2K mais 1 mais o 2K mais 2 é divisível por 7. Então isso é uma hipótese, gente. Nesse momento a gente considera isso verdadeiro. E a gente vai verificar para o N igual a K mais 1, se é verdade. Para o termo seguinte. Então o que a gente tem que verificar se 3 elevado a 2, veja que agora o nosso N não é mais K, é K mais 1, aqui, mais 2 vezes o N é K mais 1, mais 2. Então, verificar se isso aqui é divisível por 7. Bom, então, veja que aqui, vamos colocar aqui da seguinte forma. Isso aqui é um produto, né? E eu tenho sempre que 3 elevado a 2K mais 1, mais 2 elevado a K mais 2 é dividido por 7. Então, nas nossas demonstrações, a gente vai ter que fazer com que nesse movimento aqui, nesse desenvolvimento, apareça essa expressão, para que a gente já tenha garantido aqui essa hipótese, né, dessa divisibilidade de 3 elevado a 2K mais 1 mais 2K mais 2 dividido por 7. Então, sempre olhando para isso aqui. Então, o que acontece, né, quando eu tenho isso aqui, ó, 3 ao quadrado? Eu vou até anotar 3, aqui eu tenho 2K, tá certo? Aí eu multiplico aqui, eu tenho mais 2. Isso? Olha, 3 elevado a 2K mais 2. Só que aqui é 2K mais 1. Tá? Então eu poderia, no lugar desse 2, eu poderia botar 1 mais 1? Poderia, porque, veja, 2K mais 2, 2K está aqui, ó, mais o 2, só que o 2 é 1 mais 1. Tá? Então eu escrevi isso aqui, tá? Depois mais 1 novamente, que aparece aqui, ó. Mais 2 vezes, veja que aqui tem que aparecer o K mais 2. Então aparece o K mais 2 mais 1. Muito bem. O que a gente está pensando em fazer aqui? Sempre olhando aqui. Então olha aqui, ó, 3 elevado a 2K mais 1. Isso aqui. Certo? Agora, eu vou multiplicar 2K mais 1 aqui. Ó. Então, aqui é 1 mais 1 deu 2, então eu posso botar 3 ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho 3, observe, no produto. Repito a base, soma o expoente. 2K mais 1, mais 2. 2K mais 1, mais 2. Então, escrever isso ou escrever isso aqui é o mesmo. Agora aqui eu vou botar 2K mais 2, que multiplica o 2 elevado a 1, certo? Que é, repito a base, K mais 2 mais 1. Ok? Bom, veja que aqui eu tenho, deixa eu colocar assim, 3, 2K mais 1, que multiplica 9, mais o 2K mais 2, que multiplica 2. Certo? Então,
é um processo, né? Na realidade, nesse momento eu estou resolvendo a questão sem ter feito anteriormente. Então é um processo mental que você vai pesquisando, às vezes demora. Então o que eu estou observando? Olha, 3, 2K mais 1 está aqui. O 2K mais 2 está aqui. Então se eu tivesse assim, ó, 3, 2K mais 1 somado com 2K mais 2, eu já garantia a divisibilidade. Só que do jeito que está aqui não dá. Então eu vou, e há uma divisibilidade por 7. Então sempre, nesses casos de divisibilidade, né, a gente recai numa situação assim. Quer dizer, quando eu digo sempre, muito complicado, né? Às vezes tem uma situação muito complexa, mas veja que aqui é possível a gente fazer isso. Ó, 3 elevado a 2K mais 1, no lugar do 9, eu posso botar 7 mais 2, que é 9, não é verdade? E aqui eu tenho 2K mais 2 vezes 2. Tá certo? E aí eu posso dizer assim, vamos buscar isso aqui. 7 que multiplica 3, 2K, melhor. 7 que multiplica 3, 2K mais 1, botei assim, ó, esse cara veio 7, mais 2 vezes o 3, 2K mais 1. Então, multipliquei esse cara por 7, esse cara por 7. E aqui, mais 2 vezes o 2K mais 2. Então, veja, olha só, eu peguei esse K, peguei o 9, troquei por 7 mais 2. Isso aqui eu mantive, peguei o 3, 2K mais 1, multipliquei por 7, o 7 vezes 3, 2K mais 1, e peguei o 2, multipliquei por 3, 2K mais 1, fiz essa distribuição. E aqui eu repeti, ó, o 2, passei para frente, o 2K mais 2. O que eu observo aqui? Ó? 7, 3, 2K mais 1. Esse cara aqui, tá? Ele é múltiplo de 7, então ele é divisível por 7. Agora, veja aqui, ó, aqui existe um fator 2 e um fator 2. Então eu vou botar o 2 em evidência. Vai ter 3, 2K mais 1, somado com 2K mais 2. Então esse 2, como ele é comum, eu coloquei 2 vezes, olha, 3, 2K mais 1, 2 vezes o 2K mais 2. Agora, olhem, né, porque nós chegamos. Nós queremos saber se isso aqui é divisível por 7. Então veja que essa parcela ela é divisível por 7 porque ela está multiplicada por 7. Veja que isso aqui é divisível por 7 porque o 2 não é divisível, mas veja que por hipótese, olha aqui, 3, 2K mais 1 mais 2K mais 2, que é exatamente isso aqui, ó, por hipótese é divisível por 7. Então esse cara é divisível por 7, esse cara é divisível por 7, então nós temos garantido que para n igual a k mais 1, o que nós tínhamos aqui, essa expressão que depois foi trabalhada, ela é divisível por 7. Então nós garantimos que o número, resultado, né, quando o n varia aqui de 0, natural 0, 1, 2, 3, serem colocados aqui qualquer número que eu queira, né? Quando o n eu substituo um n desses aqui, ele vai ser divisível por 7. É isso, gente. Fizemos assim mais uma bateria aqui de exercícios, 3 exercícios interessantes sobre divisibilidade, usando o princípio da indução matemática. Essa aula destino para os meus alunos, né, de álgebra 1 das Faculdades Integradas Campo Grandense, aqui no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos.